Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre os jogos de tabuleiro. Você conhece algum jogo de tabuleiro? Curte algum jogo de tabuleiro? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a história e a evolução de alguns jogos de tabuleiro, daqueles mais clássicos. Talvez você já conheça, tenha até praticado, mas talvez seja novidade. Então o nosso objetivo é conhecer a história e a evolução de alguns jogos de tabuleiro e saber mais sobre esses jogos mais clássicos, mais antigos, que têm ideias e mecânicas de jogo. Até nos jogos modernos a gente encontra ideias e mecânicas que vêm desses jogos clássicos, né? E aí, olhando para essas três imagens aí, você sabe identificar algum desses jogos aí? São jogos, todos jogos de tabuleiro. Você consegue identificar algum? Conhece algum deles? Você sabe quando que surgiram os jogos de tabuleiro? Será que eles são recentes, assim, mais modernos, ou será que eles são bem antigos, né? Você conhece jogos de tabuleiros mais clássicos? Com certeza você lembrou do xadrez. Sim, o xadrez é um jogo de tabuleiro clássico, mas existem outros. Além do xadrez, você conhece outros, tá? Sabia que os jogos de tabuleiro até hoje são muito praticados e, como eu falei, muitos jogos antigos são até reinventados e surgem nas novas mecânicas dos jogos modernos, né? Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre esses jogos de tabuleiro, né? Esses jogos que têm sido praticados há milênios pela humanidade. História e evolução. Olha lá. Escavações arqueológicas encontraram diversos jogos que datam centenas de anos antes de Cristo. Há registros de cerca de 5.000 anos em civilizações como Egito e Mesopotâmia. Olha que interessante, né? A gente vê muito falar, por exemplo, das pirâmides do Egito, escavações arqueológicas, né, onde são encontrados tesouros que eram enterrados juntos com seus proprietários. Mas entre essas escavações, veja que interessante, encontraram também jogos de tabuleiro que eram enterrados junto com os seus proprietários, né? Então vejam como os jogos de tabuleiro eram tão importantes, né? Ou foram tão importantes em épocas da história da humanidade, que chegaram até a ser enterrados juntos com os seus proprietários. Ver como eles deviam gostar de praticar aqueles jogos, né? Então, dessa forma, através dessas escavações, a gente conseguiu saber um pouco desses jogos antigos, desses jogos clássicos, e alguns pesquisadores, né, conseguiram até reproduzir e entender como que esses jogos aconteciam, tá? Então, vamos ver alguns desses jogos mais antigos, tá? Muitos hoje já não são mais praticados, ou nem se sabe ao certo como que era uma partida desses jogos, mas o registro, né, a gente tem desse jogo. Então, um desses mais antigos é o Senet. O Senet ele foi datado entre 3.500 a 3.100 antes de Cristo, né? É onde ficou relacionado esse jogo. Possivelmente, o jogo mais antigo que temos informação foi encontrado no Antigo Egito. Esse se chama Senet ou Senat, que significa jogo de passagem. O objetivo do jogo era mover as peças pelo tabuleiro e, através de bloqueios e ultrapassagens, terminar o caminho no jogo antes do seu oponente. Então é como se fosse um jogo de corrida, né? A gente já tem aí vários, né, exemplos de jogos de corrida. Então o Senet era tipo um jogo de corrida, onde você tinha que ir levando ali a sua peça ou o seu peão, né? Fazer todo o circuito, completar o caminho e ser mais rápido que o seu oponente. Como que isso acontecia não se sabe muito bem, tá? Mas que era essa a principal característica do jogo, tá bom? Daí a gente pode falar aqui do jogo real de Ur. Esse é um pouco mais conhecido e ele data aí de 2500 antes de Cristo.
Este jogo foi descoberto entre 1926 e 1927, né? Essa é a data das escavações, por Sir Leonard Woolley, nas catacumbas do que hoje seria o Iraque, sendo que sua origem é datada antes de 2500 a.C., da primeira dinastia de Ur. Por isso, jogo real de Ur, porque ele foi encontrado, né, na tumba, né, no túmulo do rei da dinastia de Ur, né, do monarca da dinastia de Ur. Então, por isso, né, ele levou esse nome, né, Real de Ur. Não sabemos se esse era o nome da época, mas é como ele ficou batizado. O objetivo do jogo é fazer com que as 7 peças percorram todo o tabuleiro antes que as peças do adversário façam o mesmo. Então a peça sai de um determinado ponto, percorre o tabuleiro e deve voltar a esse ponto. E você tem que fazer isso com 7 peças, né? Fazer todo o circuito, tá bom? A partir do jogo de Ur, acredita-se que surgiu um outro jogo, que é o jogo do gamão, tá? Então o que acredita-se é que primeiro existiu o jogo de Ur e depois o jogo do gamão. O gamão é um jogo praticado até hoje. Você encontra aí tabuleiros de gamão, né, nas lojas de jogos por aí. Se assemelha ao jogo Senet por controlar as peças pela rolagem de dados, porém, o jogo real de Ur é provavelmente o antecessor do gamão. O objetivo do jogo é conseguir tirar todas as suas peças do tabuleiro, sendo que para mover as peças são jogados 2 dados de cada vez, tá? E a partir do número de dados é que você vai percorrendo o tabuleiro e fazendo o circuito do tabuleiro através, né, desses triângulos que o tabuleiro tem, tá? O jogo de gamão é um jogo de bastante estratégia. Apesar do uso de dados, que é uma das características dos jogos de sorte, né, você tem que ter alguma estratégia também para conseguir alcançar o objetivo. Daí nós temos os jogos da Mancala. Esses são jogos africanos, datados de 2000 a.C. Os jogos de Mancala, que é um nome genérico para uma família de mais ou menos 200 jogos, com regras semelhantes, chamados jogos de semeadura e colheita, são originários da África, tá? Ou seja, a origem deles é no continente africano. Hoje nós encontramos tabuleiros de madeira, né, feitos para o jogo da Mancala, com pecinhas apropriadas, mas originalmente o jogo era feito no chão, com buraquinhos cavados no solo e pedrinhas para se jogar, tá? Então a ideia era, o pessoal se reunia, montava o tabuleiro no chão mesmo e jogava ali no chão. Hoje a gente já tem os tabuleiros, né, mais criados, desenvolvidos para o jogo. Ganha quem capturar mais sementes do que o oponente. Algumas vezes se tenta vencer por meio de bloqueio de todos os movimentos do oponente. Então a Mancala é um jogo bem característico, você vai lançando as suas peças, né? E conforme vai dando o seu lançamento, você vai recolhendo também as sementes e colocando no seu depósito, tá? No final do jogo, quando não há mais possibilidade de lançamento ou de recolhimento de sementes, vence aquele que tiver mais sementes no seu depósito, né, que é um local específico do tabuleiro. Rapidamente, só para vocês entenderem aí qual é a lógica, qual é a mecânica desse jogo da Mancala, de um desses jogos da Mancala, tá bom? Falamos da Mancala, agora a gente pode falar do Go. O Go é um jogo originário da China, um dos jogos mais antigos de tabuleiro encontrado e manteve suas regras por mais tempo que qualquer outro jogo de tabuleiro existente. O objetivo do jogo é conquistar territórios e impedir o oponente de expandir o próprio território, vencendo aquele com mais peças no tabuleiro. É um jogo interessante porque as peças elas vão trocando de cores, né? Então, conforme você vai posicionando as suas peças, você faz com que aquela linha toda passe a ser sua, tá? Então ela vai mudando, as pecinhas vão mudando de cor, mudando de posição, e no final quem tiver, né, dominado maiores regiões do tabuleiro é que vence o jogo. Existe um jogo eletrônico até meio parecido com esse, tá? Mas que a origem desse jogo eletrônico é no jogo Go, tá bom?
As damas, esse com certeza vocês já conhecem e tenho certeza que já jogaram aí, já tiveram a experiência de jogar na escola, né? Em alguma atividade da educação física, por exemplo. A dama data de 2000 a 1500 a.C. A história do jogo de damas envolve 40 séculos de evolução. Ele, ao longo da sua história, sofreu inúmeras mudanças no seu formato, na forma de jogar. Suas regras foram se adaptando a novas culturas até chegar ao formato atual, né, onde ele tem adeptos no mundo todo. O jogo de damas, né, da forma que a gente conhece hoje, surgiu quando africanos criaram a promoção, que é quando você transforma a sua peça numa dama, né? O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário. O jogador que conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida, né? Normalmente, quando a gente quer aprender xadrez, por exemplo, primeiro a gente aprende damas para a gente poder se ambientar no tabuleiro, porque atualmente são os dois jogos jogados no mesmo tabuleiro, e depois parte para o xadrez, que é um pouco mais complexo, tá? Mas no jogo de damas a gente já pode experimentar muito aí de um jogo de estratégia, tá? Outro jogo muito comum, e normalmente quando você compra um jogo de damas, né, o tabuleiro de um lado é de damas e do outro lado ele é um jogo de trilha, né? Trilha ou moinho, um jogo que data de 1400 a.C. Trilha ou moinho é um tradicional e antigo jogo de tabuleiro, é da família dos jogos conhecidos como Meres, que inclui jogos como o jogo da velha e outras variantes da trilha. Sabe aquele joguinho que talvez você tenha no seu computador, no seu smartphone, né? Onde você tem que combinar 3 elementos iguais, né? 3 frutinhas ou 3 doces, e daí você vai pontuando quando você vai fechando esses 3. Então, esse jogo aí utiliza a mesma mecânica do jogo da velha, que também é a mesma mecânica do jogo da trilha, onde você tem que formar um trio, né? 3 peças em linha para você poder pontuar. Então, no nosso jogo da trilha, nesse tabuleiro já bem conhecido, toda vez que você forma um trio alinhado, você consegue tirar uma peça do seu adversário do tabuleiro. Primeira atividade nossa, então. No caderno, escreva o nome dos jogos que nós estudamos, que nós passamos, que você conhece ou já praticou nas aulas de educação física. Se a gente não viu algum, você pode colocar, tá? Porque a gente vai continuar, a gente vai ver outros aí. Então eu quero que você faça uma listinha agora de jogos de tabuleiro que você já viu na sua aula de educação física, tá? Compartilhe depois com os seus colegas para ver se eles jogaram os mesmos jogos que você ou se eles jogaram algum jogo diferente desse que você conhece, tá bom? Um tempinho aí para vocês fazerem as suas anotações e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Continuamos na nossa conversa sobre jogos. Nós temos mais alguns para ver aqui e eu acredito que são conhecidos de vocês. Olha só. O Pachice, do século VI, agora já depois de Cristo, tá? Foi criado na Índia. O objetivo do jogo é ser o primeiro que, partindo de uma casa de origem, chega com 4 peões à casa final. Então você está fazendo uma mudança, saindo de uma casa com os seus 4 peões para chegar em outra casa. Para isso, deve-se dar a volta inteira no tabuleiro e chegar antes dos adversários. Conhece esse jogo? Talvez você conheça com outro nome, ó. O Ludo é uma das versões comerciais ocidentalizadas do jogo lá da Índia, do Pachice. Então, o Ludo com certeza é um jogo que você já experimentou na educação física, tá? Então, esse é um jogo conhecido seu. E daí a gente tem o clássico do xadrez, né? O xadrez possui uma origem incerta, o mais provável é que foi criado na Índia. O vencedor é aquele que consegue deixar o rei adversário sem escapatória da morte, ou seja, o checkmate. O objetivo é o checkmate, tá bom? Deixei o xadrez por último, mas tem ainda mais coisas para a gente ver. Somente a partir do século XIX, os jogos de tabuleiro se tornaram produtos de massa, devido ao surgimento da classe média que tinha mais tempo para o lazer e também por conta das fábricas. No século XIX é que vão surgir as fábricas de brinquedos e dentro das fábricas de brinquedos a manufatura dos jogos de tabuleiro ficou mais fácil, né? Os materiais começaram a mudar, começaram a usar bastante papelão, plástico para fabricar esses jogos, o que deixou eles mais populares. Já a partir da década de 1980, os jogos de tabuleiro perderam muito da sua popularidade devido a quê? Aos jogos eletrônicos, os videogames. Porém, nos últimos anos, voltaram a conquistar muitos adeptos. Não necessariamente esses jogos, mas outros jogos considerados jogos modernos, né? Atualmente estão sendo muito praticados aí, né? Disputados pela moçada, tá bom? Um dos motivos é seu alto índice de interação entre os jogadores, né? Para participar de um jogo de tabuleiro, tem que estar todo mundo ali em cima do tabuleiro para jogar, tá? Nos jogos de tabuleiro, os jogadores podem seguir as regras pré-estabelecidas ou recriar suas próprias regras, estimulando a cooperação. Isso é uma característica do jogo de tabuleiro. Você sempre vai pegar ali o livrinho de regras, mas no seu jogo ali você pode fazer algumas adaptações, tá? Traz a ludicidade do jogo, a alegria e o prazer de jogar, proporcionando momentos agradáveis e experiências que oferecem uma grande satisfação. Gente, eu tenho o costume de praticar jogos de tabuleiro, né? Sempre tive desde garoto, atualmente jogo com a minha família, vale muito a pena, né? Eu indico para vocês conhecer e praticar um tipo de jogo de tabuleiro, tá? Vale até o dominó, tá bom? Para estimular vocês nisso, olha só a nossa atividade de mão na massa. A dama é um jogo muito praticado na educação física. Por isso, utilizem a imagem ao lado e construa o seu tabuleiro. As peças do jogo podem ser feitas de papelão, recorte de caixas de ovos, tampa de garrafa. Você pode usar a sua criatividade. Então a ideia é o seguinte, você construir o seu tabuleiro. Então eu quero que você verifique aqui quais são as características desse tabuleiro, tá? Ele tem que ter 8 casas por 8, ele é quadrado, 8 por 8. E daí você vai precisar de 24 peças, 12 de uma cor, 12 de outra. Como eu coloquei ali no texto, você pode pensar em qual vai ser a sua melhor opção das peças, tá bom? Um tempinho então para vocês fazerem as suas anotações, vale aí fazer um rascunho do tabuleiro e depois você tentar criar o seu tabuleiro para você experimentar um jogo de damas aí na sua casa, tá bom? Tempinho para vocês, faça as suas anotações.
Muito bem, pessoal. Fica a dica aí, experimente o jogo de damas. Se você não quiser jogar damas, procure um outro jogo de tabuleiro, né? Vale jogar dominó, xadrez, se você já domina, o jogo de ludo ou algum outro jogo que você conheça, tá bom? Faça a experiência, né? Se você não tem nenhum em casa, monte o seu jogo de damas, chame aí um amigo ou alguém da sua família para jogar, ok? Finalizando então, moçada, vamos lembrar o que a gente aprendeu? Nós conhecemos um pouquinho quando foram os primeiros registros dos jogos de tabuleiro e algumas particularidades de alguns jogos de tabuleiro. Claro que não encerramos esse assunto porque é muita coisa para ser estudada, tá bom? Ficamos por aqui, um abraço para vocês e até a próxima!